Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, apenas o verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo privilégio de estar na Tua casa, poder aprender no Teu santo templo e contemplar a Tua formosura, poder rever os irmãos, cantarmos ao Senhor, orarmos uns pelos outros e sermos instruídos no Evangelho. E que a Tua palavra nesta noite fale ao nosso coração, que a nossa fé seja edificada, que a nossa esperança seja renovada e que o nosso amor seja fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Estejam sentados. Eu creio que a maioria de vocês já devem ter ouvido eu falar que todo cristão tem um chamado para um ministério e tem um chamado para uma missão. Inclusive, nós acabamos de ouvir alguma coisa sobre isso, sobre ministério, através das irmãs tratando o trabalho com as crianças. Nós vamos, no mês que vem, fazer um curso especial sobre 12 ministérios, porque entendemos que Deus tem na igreja a pessoa certa, para o lugar certo, pela razão certa. E há muitas formas de servirmos na igreja, até porque a sabedoria de Deus e a sua graça tem muitas formas. O ministério é algo que eu faço para dentro da igreja, é aquilo que eu faço servindo a igreja dentro da igreja, e a missão é aquilo que eu faço para fora da igreja, na dispersão, depois do domingo, depois dessa reunião, que é cumprir a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos, aonde eu estiver, como cristão, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, no meio da minha família, eu devo cumprir a minha missão. E essa palavra missão é uma palavra latina, que significa enviar. Então, ser cristão é ser uma pessoa enviada por Jesus. E ele disse isso aqui: eu sou enviado de Deus. O próprio João 3,16, que é o texto mais conhecido dos crentes, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é o enviado de Deus para a salvação do homem. E aqui ele está, no final do seu tempo na terra, ele já ressuscitou, está no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, e ele reúne os discípulos e diz: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus entendeu claramente o chamado de Deus para a vida dele. Quando ele estava com 12 anos de idade, o Evangelho de Lucas registra, no capítulo 2, no verso 49,
Os seus pais se perderam dele e voltaram para procurar Jesus. E encontraram no templo, discutindo com os mestres da lei. E eles chegaram e abordaram a Jesus e disseram: aonde você estava? Estamos te procurando por toda parte. E Jesus disse para eles, com 12 anos de idade: vocês não sabem que eu preciso cuidar dos negócios do meu Pai? Porque para isto eu vim. Jesus tinha clareza do propósito de Deus na vida dele. E no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 30, Jesus crucificado clama: está consumado. No início do seu ministério, ele tinha a clareza que Deus o havia enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que está consumado? Que ele ora na cruz, a obra para a qual ele foi chamado, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de ensinar as pessoas como a servir a Deus de verdade, e sobretudo morrer no lugar de pecadores e ressuscitar para dar àqueles que creem nele a esperança da vida eterna. Então esta foi a missão de Jesus. Então ele diz agora para os seus discípulos, e isso inclui a mim e a você, porque ele orou não somente pelos discípulos que o Pai lhe havia dado, mas ele orou em João 17 por todos aqueles que haveriam de crer nele. Ele está dizendo aos seus discípulos que a missão dele na terra agora é a nossa missão. E que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no verso 18, ele diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Isso na nova versão, ou na nova tradução da linguagem de hoje. Ele está falando do ministério da reconciliação da igreja, de que Deus levantou a igreja para ser um agente de reconciliação do homem com Deus. É lógico que do ponto de vista espiritual e da salvação, quem reconcilia o homem com Deus é Jesus, porque ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas nós somos, como cristãos, igreja de Deus, instrumentos de Deus, através da pregação do Evangelho, para promover a reconciliação do homem com Deus. Porque sem Cristo somos inimigos de Deus, mas em Cristo nos tornamos íntimos amigos de Deus. De maneira que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E é sobre isso que Paulo trata no capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios. E ele então enfatiza isso, que nós éramos inimigos e nos tornamos amigos, e nós temos a tarefa de fazermos com que outras pessoas se tornem também amigos e amigas de Deus. Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e nos envia. Ele diz: assim como meu Pai me enviou, eu também envio a vocês. E ainda no verso 20 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, uma nova versão, no novo século, uma versão em inglês, Paulo diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Nós somos representantes de Jesus. Tanto é que quando ele deu a missão para os 12
e para os 70, né? Tanto em Mateus capítulo 10 e Lucas 10, ele trata da missão. Ele diz assim: vocês vão chegar de casa em casa em meu nome, e quando chegarem lá, anunciem a paz. Se aquela casa tiver filhos da paz, fiquem ali e preguem o evangelho. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, se tiver. Agora, se eles rejeitarem vocês, sacudam a poeira dos vossos pés em testemunho contra essa gente que rejeitou vocês, e rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. De maneira que quando o cristão está falando de Jesus, seja de maneira formal ou informal, seja numa conversa de um jantar ou entregando um panfleto, ele está falando em nome de Cristo. Ele representa a Jesus. E nós, como cristãos, precisamos entender a nossa missão como cristãos. E, em primeiro lugar, entender que a missão é uma responsabilidade pessoal. Cristo não nos chamou apenas para vir a Ele, mas também nos chamou para irmos por Ele. Você pode repetir isso comigo? Cristo não me chamou apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Lá em Mateus 4, não está na programação, tá? Não precisa procurar não. Mas Jesus disse assim para os seus discípulos: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Em Mateus 11, 28, ele diz o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, o primeiro chamado, quando a gente não é crente, é o chamado para vir a Ele. Mas não é só vir, sentar e esperar a volta de Jesus, mas é também para ir. E aqui ele diz, ele vai dizer em Mateus 28, ide e fazei discípulos. Em Marcos 16 ele vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Em Lucas 24 ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vão e preguem o arrependimento dos pecados e a salvação. Em João capítulo 20, verso 21, que foi o texto que eu li no início da pregação, ele diz, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E não para por aí, porque ressuscitado, agora no Monte das Oliveiras, no dia que ele vai ser assunto aos céus, depois de 40 dias dando as últimas instruções para os apóstolos, e os apóstolos perguntam, quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele então diz no capítulo 1 de Atos, acerca de épocas e eras não compete a vocês saberem, mas vós recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. A missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus é tão importante que foi registrada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e foi registrado também no livro de Atos, demonstrando que eles obedeceram à ordem do Senhor.
A igreja está começando em obediência ao mandamento do Cristo. A missão é tão importante quanto a crucificação e a ressurreição. Os 4 evangelhos registram a morte e a ressurreição de Cristo. E os 4 evangelhos registram a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Até porque não há nenhum sentido Cristo ter morrido, ressuscitado para apenas 12 pessoas. O custo-benefício seria muito pouco, concorda? Então ele veio para salvar o mundo, porque ele é o Salvador do mundo, e não há salvação sem ele, fora dele, a não ser por ele. Então justifica a missão. Para você ter uma ideia, porque sem morte e sem ressurreição de Jesus, não há salvação. Mas também, sem a pregação do Evangelho, de que este Cristo morreu e ressuscitou, também não há salvação. Porque ele diz, lá em Romanos capítulo 10, diz o apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. E quando que a pessoa vai ter fé para crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? Morreu e ressuscitou dos mortos, se não ouvir o Evangelho? E é nesse mesmo texto de Romanos 10 que ele diz isso. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E alguém está talvez perguntando assim: eu estou esperando ser enviado. Você já foi enviado. Você, no dia que você se tornou cristão, você agora é um apóstolo no sentido de enviado de Jesus. Sabia disso? Mas pastor, eu não fiz nenhum curso, hein? Já é enviado. O endemoniado de Gadara, o cara era endemoniado, ele se converteu, foi liberto, salvo. Na mesma hora ele queria já subir no barco e acompanhar Jesus. Jesus, eu quero andar contigo, eu quero ser missionário teu. Você vai ser, mas não em outros lugares. Você vai ser aqui em Decápolis. Você vai ser aqui nessa região. Volte para a sua família, volte para os seus patrícios e diga para eles como Deus teve misericórdia da sua vida. Ele se tornou missionário de Jesus no mesmo dia que se converteu. Existem pessoas que vão ter um chamado específico para missão transcultural? Sim. Paulo e Barnabé receberam. Mas no sentido comum, todo cristão é um enviado. Já está comissionado. E está registrado isso. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e Atos capítulo 1. Não temos desculpas. Temos todos os recursos. De maneira que a grande comissão não é a grande sugestão. Jesus não está dizendo para a gente assim: se vocês puderem pregar o Evangelho, se vocês quiserem pregar o Evangelho, é opcional. Não é uma sugestão de Jesus, é um mandamento, é uma ordem, e ordem precisa ser obedecida. A palavra do profeta Ezequiel não deixa dúvida da nossa responsabilidade no anúncio do Evangelho. Em Ezequiel 3,18, Deus diz assim para o povo de Israel e diz também para o povo de Deus, a igreja:
Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir a advertência, para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Ora, todos nós sabemos, até por isso que somos cristãos, que nós estávamos condenados à morte eterna. Você tem certeza disso? Quem tem certeza disso, levante a mão. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque parece que tem alguns que não tinham certeza não. Antes de conhecer Jesus, ouvir o Evangelho, você tinha certeza, hoje você tem certeza, você não sabia antes, né? Mas hoje você sabe. Até porque isso vai justificar o fato de você ser cristão. Tá? Novamente a pergunta. Você sabe que sem Jesus você estava condenado à morte eterna? Levante a mão. Então, sem Jesus não há salvação, não é verdade? Toda pessoa que não tem Jesus na sua vida, no sentido de se arrepender dos seus pecados, segue Jesus, né? Crê nele, parente nosso, amigo nosso, vizinho nosso, vocês sabem que eles vão para o inferno? Não. Se não entregar a vida para Jesus? Quem sabe disso? Quem tem certeza disso aí? Né? Olha, se alguém já ouviu o Evangelho, seja através de você ou de outra pessoa, e ele rejeitou a Jesus, não quer compromisso com Deus, você está livre. A responsabilidade dele. Agora, se você tem a mensagem do Evangelho, e aquele amigo, que você conversa com ele todas as outras coisas, menos sobre o Evangelho, você tem consciência que você tem uma responsabilidade espiritual para com a vida dele? Você tem consciência? Eu queria poder participar simultaneamente de todos os grupos pequenos essa semana, tipo um holograma meu, e fazer essa pergunta para cada membro de um pequeno grupo. Eu queria ouvir a resposta de cada um. De cada um. Você tem consciência, meu irmão, da sua responsabilidade pessoal de pregar o Evangelho? De que se você não falar para essa pessoa que trabalha com você lá no seu setor, né? Você trabalha com ele tem um ano, você tratou com ele diversos outros assuntos, falou de futebol, falou de política, falou de dinheiro, falou de casamento, falou de filho, falou de família, falou de sucesso, falou de sexo, mas não falou de Jesus. Você tem consciência de que Deus vai cobrar isso de você? Que Ele diz aqui que Ele vai cobrar o sangue que está nas suas mãos? Você acredita que essa palavra é uma palavra de Deus? E ela se aplica aos nossos dias? Ora, porque aqui Deus está falando para o povo de Israel, e especialmente para os profetas, que tinham a incumbência de advertir aos ímpios que estavam dentro do povo de Israel, que estavam vivendo de uma maneira perversa dentro do povo de Israel.
E Deus disse para eles: vocês têm que advertir essas pessoas de que elas precisam se arrepender dos seus pecados, se voltar dos seus maus caminhos, para que eu não os destrua. Agora eu pergunto para os irmãos: se a pessoa morrer na incredulidade, sem ter a oportunidade de ouvir o Evangelho e tomar uma decisão de sim ou não, e essa pessoa é um colega seu de trabalho, essa pessoa vai para onde, meu irmão? Vai para o céu ou vai para o inferno? Isso não te incomoda? Não te incomoda? Eu não estou falando de todas as pessoas de Cuiabá, porque você não vai ter, talvez, certamente não terá condições de falar para todas as pessoas de Cuiabá sobre Jesus. Mas você poderá falar para algumas pessoas que você vê todo dia, ou toda semana, ou todo mês. E já se passaram 365 dias. E até hoje você não falou de Jesus. Você não sentou com Ele. Porque você tem medo, você tem vergonha, você não sabe como Ele vai reagir. Agora Jesus disse: todo aquele que se envergonhar do meu nome diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante do meu Pai. Você é um cristão e tem vergonha do nome de Jesus? Tem vergonha de anunciar o Evangelho? Paulo disse que não tinha. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabia que você pode mudar o destino de alguém para o resto da vida ao pregar o Evangelho e sentar com ele e ensinar o caminho da salvação? Você pode até mesmo contribuir com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com o seu prestígio, com o seu dinheiro, com a sua influência, para alguém conseguir um trabalho, um emprego, uma promoção. Você pode ser um voluntário e dar um curso de capacitação para alguém, que isso vai promover, social e economicamente aquela pessoa. Fazemos aqui o dia do voluntariado, e isso é bom, porque a gente está servindo as pessoas. Só que tudo isso que a gente faz pelas pessoas servem apenas para este tempo, para este mundo, para esta hora. Vai resolver apenas o problema físico, financeiro, profissional. Como um psicólogo, você poderá ajudar muitas pessoas a resolverem seus problemas mentais, emocionais, conjugais, familiares. Como um professor, você pode ajudar muita gente a se promover, socialmente, culturalmente na sociedade. Mas como cristão, você pode mudar para todo sempre o destino de alguém. Essa pessoa viverá eternamente com Deus, nunca morrerá, e ainda que morra, ressuscitará. Amém? Você entendeu? Que há pessoas que estão esperando por você para serem salvos, que só você pode alcançar. Eu nunca vou alcançar essa pessoa, porque não há porta de acesso minha com elas. Elas não me conhecem e eu não as conheço.
Eu não faço parte do círculo de relacionamento profissional, nem familiar dessas pessoas, como você faz. O irmão que está aqui do seu lado nunca conhecerá esse colega de trabalho com quem você convive com ele o ano inteiro. Nunca. Nem o seu marido, nem a sua esposa. Muito menos o seu pastor. Então só há uma pessoa que Deus vai usar para falar de Jesus, com a possibilidade de salvar esse amigo, esse parente, esse vizinho e esse colega de trabalho ou de escola. Você. Amém ou não amém? Amém. É isso. Mais claro do que isso, só desenhando. Não é verdade? Isso está claro. Agora, a missão também é um privilégio. Embora seja uma responsabilidade, a gente precisa enxergar como uma honra de representarmos o nosso Salvador, de falarmos em nome dele. Olha o que Paulo vai dizer aqui no verso 18 da segunda carta aos Coríntios: todas essas coisas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Jesus Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. E Deus nos deu o privilégio para rogar, insistir, para que as pessoas que nós amamos, conhecemos, que elas ouçam o Evangelho e que elas creiam em Jesus, coloquem a sua confiança nele como Salvador. Paulo está dizendo assim, é um privilégio. Pedro e João, quando foram chicoteados por pregar o nome de Jesus, eles saíram felizes, honrados. Eles disseram no capítulo 4 de Atos: estamos honrados em sofrermos por causa de Cristo, do nome dele. E Paulo diz, é um privilégio falar em nome de Jesus. A missão também é o maior favor que a gente pode fazer às pessoas que nós amamos. Pregar o Evangelho, apresentar o Evangelho, não é simplesmente dizer assim, Jesus te ama, não é isso. É você sentar, conversar, mostrar que o que é o pecado, o que é a cruz de Cristo, o que é o perdão de Cristo, o que é a ressurreição de Cristo, o que significa a graça de Deus, o que significa seguir Jesus. Sentar com a pessoa, mostrar para ela o caminho da salvação. É aquilo que a gente tem proposto aqui no curso A Jornada. É um ensinamento consciente, onde a gente é edificado quando está fazendo com aquela pessoa e se sente realizado. Essa semana eu estava fazendo a mentoria com um dos presbíteros aqui. Ele me disse assim: pastor, a coisa que eu mais gosto de fazer na igreja é o curso A Jornada. Eu não meço esforço, dificuldades. Eu amo fazer isso. E ele lidera um pequeno grupo, tem as obrigações, inclusive está fazendo o curso de jornada. Sai da sua casa, atravessa a cidade, 10, 15 quilômetros na quarta-feira, para ir fazer a jornada como casal. Então, imagine que você conhecesse a cura da AIDS e do câncer.
retivesse a informação, não seria um crime? Seria. Agora você tem a cura para o maior problema do homem, que é o pecado, que é Jesus. E você só nega a informação que pode trazer paz, prosperidade, reconciliação, transformação, mudança de destino, porque sem Cristo todos os homens estão condenados ao céu. É isso? Não. Estão condenados ao inferno. Será que a gente esqueceu disso? Será que a gente precisa reler o Evangelho? Eu acho que tem muitos cristãos que se esqueceram, por causa do muito tempo que já são cristãos, se esqueceram de como é desesperador uma vida sem Cristo. Não se lembram mais, né? Porque uma vida sem Cristo é uma desgraça. Você concorda com isso? Ou não? Não, pastor, eu acho que a vida de muita gente que não é crente é melhor do que a minha. Querido, ainda que as pessoas aparentem viver bem sem Cristo, elas estão condenadas à separação eterna de Deus. Você sabia disso? Elas podem ter dinheiro, elas podem ter privilégios, status, uma vida confortável, e que não é pecado você ter também, mas sem Cristo, a vida delas é uma desgraça, porque eles não estão vivendo debaixo da graça de Deus, porque eles não creem em Cristo. A missão também tem um alcance eterno. Inclusive eu já comentei sobre isso aqui. E Jesus disse assim, em João 9,4: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então o relógio da missão está correndo. Assim, não podemos perder um dia sem trabalhar para o Senhor, não deixar de aproveitar as oportunidades para compartilhar o Evangelho, seja estudante, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer outra atividade, profissão que você tenha. Você não deve sempre esperar, né? Aliás, você deve sempre esperar que Deus vai colocar alguém na sua vida para você falar de Jesus para ele. Isso não está acontecendo, ore. Eu tenho certeza que Deus está interessado nisso. Você concorda? Você acha que Deus está interessado que você fale de Jesus? Quem concorda, levante a mão. E por que você não fala? Porque tem 1 ano, tem 2 anos que você nunca mais sentou com alguém para falar de Jesus. Parece que você se esqueceu que a vida sem Cristo é uma desgraça, é uma perdição. Por último, a sua missão também dá sentido à sua vida. O psicólogo norte-americano William James, um dos pais do utilitarismo, ele disse certa vez: o melhor aproveitamento da vida consiste
em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Ele diz: só vale a pena viver. O significado da vida é fazer alguma coisa que dure depois da nossa vida. E eu não encontro melhor opção de você deixar um legado do que você anunciar o Evangelho para a vida das pessoas. Porque você pode dar um carro para alguém, você pode dar um emprego para alguém, você pode dar uma universidade, uma faculdade para alguém, mas só vai servir para esta vida. Um carro vai durar alguns anos, a profissão vai durar também alguns anos. O seu filho vai morrer, a sua filha vai morrer, o seu neto vai morrer, o seu sobrinho vai morrer, o seu primo vai morrer, o seu avô vai morrer, mas você fez até hora extra, perdeu até a saúde para dar uma profissão para o seu filho, mas não se preocupou em dar para ele o Evangelho que o salva para a vida inteira. A melhor maneira de você impactar para todo sempre na vida de alguém é entregando Jesus para as pessoas. Está muito na moda, especialmente aqueles que têm o privilégio de trabalhar numa empresa que contrata profissionais na área da psicologia, do desenvolvimento humano, do coaching, etc. As pessoas traçarem missão de vida, valores, visão, fazerem seus projetos de vida. E observe, eu já trabalhei com isso dentro de empresa. Quando ninguém falava de coaching, eu fiz formação em coaching em 2005. E eu via lá gerentes, diretores de empresas, faziam seus planejamentos estratégicos, missão, visão, valores, objetivos gerais, específicos. Ninguém colocava: a minha missão é pregar o Evangelho, a minha missão é falar de Jesus, a minha missão é fazer discípulos. Não. Para muitos, e não nos choquemos, até cristãos, o objetivo da vida deles é ganhar dinheiro, é ser rico, é passar no concurso público, é ter estabilidade econômica e financeira. É um objetivo muito pobre. Fazer da vida, fazer da riqueza o principal objetivo da sua vida, se você é um cristão. Se você não é um cristão e você tem como objetivo da vida ser rico, lá tem tempo. Mas se você é um cristão, se o seu objetivo na vida é ser rico, eu tenho pena de você. O seu objetivo é muito pobre, porque Cristo não morreu pelos seus pecados, e você não ouviu o Evangelho da prosperidade financeira. Você ouviu o Evangelho da reconciliação, do arrependimento, da renúncia, da entrega da sua vida para Ele, viver para Ele. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Quando a gente não é cristão e a gente faz da nossa vida qualquer objetivo que qualquer não cristão faz,
a gente não entendeu ainda o verdadeiro sentido de ser um cristão. Eu tenho pena de você, querido, se o objetivo da sua vida se resume apenas a este mundo. Você ainda não está conectado com a eternidade. Não há esperança da vida eterna no seu coração ainda. É por isso que você, inclusive, não ora mais. E talvez nunca tenha orado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Reunido em Mileto, no Porto, em Atos capítulo 20, com os presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo fica sabendo, se descer para Jerusalém, será maltratado, preso e até morto. E os presbíteros de Éfeso insistem com ele: não vá para Jerusalém. Não queremos que você seja preso, nem que morra. E no verso 24, está a resposta de Paulo, de alguém que entendeu o sentido da vida, de alguém que entendeu isso que William James falou no século XX, que o sentido da vida é fazer alguma coisa que possa durar depois da sua vida. Paulo respondeu assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não estou apenas disposto a sofrer por Ele, mas a morrer por Ele. Está aqui? O texto está aqui? Não colocou? Atos 20, 24, minha irmã, coloque aí, para eles verem. Você pode repetir comigo esse texto? E talvez você esteja dizendo no seu coração: Paulo deve estar falando isso porque ele é apóstolo. Eu acredito que ele falou isso porque ele é cristão, e não porque ele é apóstolo. Se ele não fosse apóstolo, ele também morreria por causa do Senhor, porque milhões de cristãos morreram no anonimato. Nunca foram apóstolos, pastores, presbíteros e diáconos, e deram a sua vida pelo Evangelho. Há pessoas que você poderá alcançar em virtude de onde você vive e de como Deus fez você. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa do seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Essa é uma pergunta de pequeno grupo. Quem você encontrará na eternidade por causa do seu testemunho do Evangelho? Quem? Você pode falar assim: olha, esse eu ganhei para Jesus, esse eu preguei o Evangelho para ele, esse aqui eu discipulei. Quem você vai poder falar, apresentar a Deus? Então comece a olhar em volta e orar: Deus, quem o Senhor pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? Olha, Ele vai te mostrar.
só tenha coragem de fazer essa oração. Amém? Porque eu acho que tem gente que nem quer fazer essa oração para não ter trabalho. Né? Por quê? Porque fazer a obra de Deus vai dar trabalho mesmo. Na noite que foi crucificado, Jesus disse ao Pai, e é o texto que nós lemos no início do culto, João 17,4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Será que a gente pode terminar a nossa vida? Você se imagina fazendo essa oração aqui? Não. Ou você acha que essa oração apenas cabe a uma pessoa no nível de Jesus? O verso está aí. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu queria perguntar para o irmão e para a irmã: essa oração que um crente comum poderia fazer, cabe a ele fazer? É uma pergunta para PG também. Ou vocês acham que essa oração é uma oração apenas para pessoas do nível de Jesus, de Paulo, de Pedro, Tiago e João? Vocês acham que esta é uma oração que um crente deveria se preocupar em fazer no final da sua vida? O que é que vocês acham? Ou não? Eu perguntaria para você, meu irmão: você acha que você precisa viver neste mundo para glorificar a Deus, sim ou não? Como que Jesus glorificaria a Deus? No caso dele, alguém pode falar? Pode falar. Estou abrindo agora, o espaço. Como que Jesus glorificaria a Deus? Ele está orando aqui, prestando contas, accountability, certo? Prestando contas. Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a tarefa. Como ele glorificou a Deus na terra? Como ele cumpriu a sua tarefa? Pode falar, querido. Obediência. Ele veio ao mundo, se encarnou, ia morrer, foi crucificado, ressuscitou. Qual foi a obra dele? A nossa salvação. Amém? Perdão dos nossos pecados. Eu pergunto para você: você recebeu de Deus essa mesma missão que Jesus recebeu? Não. Você pode morrer pelo pecado de alguém? Você vai ressuscitar para dar vida eterna para alguém? Não. Isso é loucura. Eu não posso chegar aqui e dizer isso para você. Isso é heresia. Mas aí onde que você cabe? E aí você perguntaria: onde eu caibo, pastor? Onde que eu entro aí? Como que eu posso chegar no final da minha vida e fazer essa oração que Jesus fez? Mas não com a missão redentiva que ele teve. Como? Estou entendendo, Ciro? Como? João, capítulo 15, se não estiver enganado, verso 8. Põe para a gente na tela. Acho que é isso. O que está escrito? Já está, não? É o verso 8? Vamos ver. Eu sei que é João 15. Agora o verso que eu não estou certo. Acho que é o verso 8.
Nisto é glorificado meu Pai. Como? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, como que você responde à pergunta de João 17,4 que eu fiz anteriormente? Como você, um crente comum, que não tem a missão redentiva de Jesus, pode chegar no final da sua vida e orar como Jesus orou no verso 4 de João 17: glorifiquei-te na terra, cumprindo a obra que tu me deste, fazendo isso aqui, de João capítulo 15, verso 8. Glorificamos a Deus dando fruto. E o que é o fruto na vida do cristão? É manifestar o caráter de Cristo, pregar o Evangelho e ganharmos para Jesus. Isso é o fruto do cristão. Quem entendeu? E quem vai sair daqui animado para pregar o Evangelho? Aleluia! Né? Até a irmã Antônia ali agora levantou a mão. E tem 80 e poucos anos. Quantos anos? 86. Está ali. Um dia Deus irá analisar as nossas respostas a algumas questões importantes da vida. Preste bem atenção a essas perguntas. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Isso me fez lembrar agora de John Wesley. Sou apaixonado por John Wesley. Ontem até comentei aqui na aula, né? Na escola de discipuladores à tarde. Certa vez perguntaram para John Wesley: Pastor John, se o senhor soubesse que iria morrer semana que vem, o que o senhor mudaria na sua vida? Wesley respondeu: nada. Não tem nada para mudar. Eu estou dentro da vontade de Deus. Eu não tenho que correr desesperadamente para acertar minha vida com um monte de gente. Eu não tenho pendências. Eu posso morrer hoje. E se eu e você soubéssemos que morreríamos daqui a 30 dias, tem muita coisa para arrumar? Tem muita coisa para consertar? E aí? Você vai precisar, você vai esperar estar debaixo de uma sentença de morte para fazer o que é certo? Para resolver a sua vida? Então, a outra pergunta que a gente precisa responder: você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem de Jesus e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus, que é a igreja? Essas serão as únicas questões relevantes no final da sua vida. Não é quanto dinheiro você conseguiu, nem quantos diplomas você conquistou, nem quantas casas você construiu. Essas são as perguntas. Como disse Paulo, 2 Coríntios 10:13, na versão da Bíblia Viva: nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Esse é o seu objetivo, caro irmão, porque esse era o objetivo de Paulo: estar à altura do plano de Deus. O que é que diz a sua versão? Não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida
que Deus nos deu para chegarmos até vós. Estar à altura do propósito de Deus. O filósofo francês, existencialista e ateu, Albert Camus, disse certa vez: é porque a vida não tem nenhum sentido que é necessário encontrar um. Camus morreu na sua incredulidade, desesperado, mas ele acreditava que você precisava encontrar um sentido para a vida, porque ele não via sentido nela. E Paulo entendeu, e todo cristão já encontrou o sentido da vida. Finalizando 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, Paulo diz qual é o verdadeiro sentido da vida de um cristão. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você é um cristão e continua vivendo para si? Ou você é um cristão e morreu para si, e a vida que agora vive na fé do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por você? Porque você é um cristão? Porque você morreu e ressuscitou. Se você é um cristão e continua vivendo uma vida egoísta, centrada em você, umbilical, narcisista, nababesca, é preciso rever seu cristianismo. Talvez você não seja um cristão ainda. É preciso que você se arrependa dos seus pecados. Creia de verdade em Jesus Cristo, para que venha tempos de refrigério sobre você, para que o Espírito Santo faça você nascer da água e do Espírito, e de verdade abandonar todo o seu egoísmo e viver para amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Se o objetivo da sua vida é ganhar dinheiro, de sobra, você é a pessoa mais desgraçada desta cidade, mais infeliz. Não descobriu o verdadeiro tesouro, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu um tesouro. Ele pega tudo que tem, vende, compra o campo onde está o tesouro e ganha o tesouro. Quem conheceu Jesus de verdade está disposto a pagar qualquer preço para não perder o que ganhou, porque não pode perder nunca mais.